Pessoal, olha só o notebook que nós iremos mostrar aqui hoje para vocês. Esse aqui é o Legion Slim 5i, novo notebook aí da Lenovo, né? Que ela lançou inclusive agora bem pertinho da Black Friday, quase, né? Que eles não conseguem lançar a tempo aí da Black Friday, mas é a nova geração dos notebooks da linha Legion. Nós estamos desde outubro do ano passado, sem nenhuma novidade dessa linha aqui, mas finalmente temos um modelo que inclusive tá bem interessante. Eu vou te falar que esse notebook talvez seja o modelo gamer mais equilibrado do mercado nacional que nós temos aqui hoje em dia, tá? Porque tem notebooks com uma tela muito boa, com uma construção muito boa, que de repente a performance é muito boa também, mas todo notebook tem um ponto negativo aqui, um ponto negativo ali, uns são bugados, outra construção não é tão boa, outro faz muito barulho, né? O Legion, vou te falar que ele é o mais equilibrado de todos, esse cara quase que não tem pontos negativos. Nem sequer no preço, porque Lenovo costuma ser mais cara que as suas concorrentes, mas esse notebook, para vocês terem uma noção, tem um i7 13700H e uma RTX 4060, tá? E tá custando na faixa dos seus R$10.000, o que é um preço já bem interessante, ele já chegou a ficar a menos de R$9.000 ali também, perto da Black Friday. Só para vocês terem uma noção, um Asus ROG Strix G16, um Alienware, fica tudo nos seus 11, 12 mil reais. E o Avel Storm Go, que era um dos melhores custo-benefícios com uma 4060, também fica nos seus 10 mil reais, concorrendo diretamente contra esse Legion. E até ano passado, no Legion 5i de 2022, a gente tinha uma reclamaçãozinha dele, porque apesar de ser um Legion muito redondinho, né, era também um notebook muito bem equilibrado, em 2022 o Legion 5i não tinha uma tela tão boa, né, ele ficava para trás com relação aos seus concorrentes quando se tratava de tela, e dessa vez o Legion Slim 5i corrigiu esse problema também. Então bora lá, pessoal, o VAP ficou 2 semanas testando esse notebook para a gente trazer as conclusões finais sobre ele aqui para vocês. Nós já fizemos uma live de testes ao vivo também, testando algumas coisas, tá? Caso você queira ver, dá uma fuçadinha aí no canal. E antes da gente começar o review, só não se esquece aí, pessoal, de deixar o seu gostei, isso apoia demais meu trabalho por aqui. Se você curte os nossos conteúdos, né, o like é a melhor forma de você ajudar a gente a crescer ainda mais, fechou? Mas enfim, bora lá, porque eu acho que esse Legion Slim 5i vai ser o próximo notebook de muitos de vocês por aí. E bom, pessoal, é o seguinte, vocês já estão vendo aqui, ó, o Legion Slim 5i de cima, tá? Já vou avisar vocês que de Slim ele não tem nada, ele tá bem parecido com o que era o Legion de 2022, então temos aqui uma tampa de metal, o que é legal, tem muitos notebooks que não estão com esse acabamento ainda, né? Temos o logo Legion aqui em cima, ó, que é cromado, né? Então, dependendo do ângulo que você pega aqui, ó, por exemplo, vocês conseguem ver que ele reflete aqui a luz, né? E vocês podem reparar que apesar de ter um visual aqui bem interessante, eu gosto da construção e do design do Legion, ele é bem sóbrio e clean também, né? Sendo um ótimo notebook para caso você queira utilizar ele para trabalhar em ambientes mais profissionais. A diferença com relação a 2022 nessa parte de visual, pelo menos enquanto ele está fechado, é a bundinha, que antes, em 2022, não é nem que a bundinha era maior, mas a tampa era mais recuada, né? Então parecia que você tinha mais espaço aqui na traseira. Dessa vez estamos numa tela de 16 polegadas, então a tampa, né, ela ocupa mais espaço, sobra menos espaço para a bundinha, mas vou te falar que, cara, achei que ficou bem bonitinho, bem encaixadinho assim, melhor do que uma baita de uma traseira aqui que fica meio estranho. A cor dele é chamada de Stormy Gray, tá? Tempestade cinza aí, que é um cinza meio claro, e é legal porque, cara, eu tenho testado muitos notebooks escuros que marcam muito os dedos, né? Cores claras tem mais dificuldade de marcar dedos, então você não precisa ficar limpando eles com muita recorrência. Como vocês podem ver, não é um notebook muito fino não, ele, pra ser bem sincero, é até meio grosso, é igual ano passado. Eu não sei porque foi dado o nome Slim pra esse cara, porque ele definitivamente não é um modelo Slim. A gente pode até pegar e ver aqui quanto de espessura que ele mede aqui mais ou menos no meio, né? Eu sempre meço na metade do notebook. Ó, ele mede aqui seus 26
25, 26 milímetros, o que tá ótimo, é melhor que um Storm Go da vida que mede 3 centímetros, né, 30 milímetros, mas não é um modelo Slim, tá? É bom gerenciar as tuas expectativas porque ele não é fininho não. Temos aqui, ó, a parte de trás dele, aqui tá exatamente igual ao ano passado, né? Aqui é um plástico um pouquinho mais simples, um plástico inclusive um pouquinho mais escuro, né? Temos aqui um detalhezinho escrito Legion com os pezinhos para deixar ele levemente levantado também, beleza? Aqui, ó, conexões traseiras que já a gente entra com mais detalhes. Aqui é a outra lateral para vocês verem. Um detalhe legal que eu gostei desse notebook é que ele tem como se fosse uma pequena... Não é nem um recuo, né? Mas a tampa, ela sai um pouquinho para fora aqui na estrutura, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera. Mas isso facilita muito na hora de você chegar e simplesmente abrir o notebook. Inclusive, vocês notaram já, relaxem, ele abre utilizando uma mão só, tranquilamente, tá? Deixa eu fechar ele aqui de novo. Aqui faltou só mostrar mais uma coisinha, que é peso, né? Eu mostrei que de espessura, ele tá até que tranquilo, 25 milímetros é uma espessura legal para um notebook desse porte. E de peso, ele não é um notebook leve não, tá? Tipo, ele não é um notebook surpreendentemente leve, mas também não é muito pesado. Ele pesa aqui, ó, 2,3 kg. De novo, se a gente parar para comparar, por exemplo, com o Alienware, que pesa seus 3 kg mais ou menos, Dell G15 pesando 2,8 kg, né? 2,3 kg e um conjunto forte como é o Legion Slim 5i, talvez aqui sim faça sentido o nome Slim, né? De espessura não fez muita diferença, mas de peso, 2,3 kg é bem interessante. Outra coisa legal de comentar para vocês também é a fonte que veio junto, né? Já agora no começo aqui do review, ele veio com essa fonte da Lenovo, uma fonte de 230 watts, é aquela fonte característica da Lenovo, né? Com bordas arredondadas e aquele plugzinho padrão também que vem em todos os notebooks da Lenovo. 230 watts está super ok, é a mesma potência que é utilizada, por exemplo, no Avel Storm Go, que também tem uma 4060, né? A maioria dos notebooks estão utilizando fontes de 230 watts, o que eu já vou adiantar para vocês que é o suficiente aqui para o Legion Slim 5i, tá? Ele não tem nenhum tipo de limite por conta da fonte ser mais fraca. Não, a fonte está bem dimensionadinha, pequenininha, leve também, inclusive, vamos fazer um teste que vocês me pedem de vez em quando? Pesar o notebook já com a fonte, né? Ó, o Note aqui pega 2,3 kg. Com a fonte junto, ele pega 2,9 kg. Ou seja, o Note com a fonte, claro que eu não botei o cabo aqui junto, né? Mas o Note com a fonte ainda é mais leve do que, por exemplo, a Alienware. Beleza, isso quando se trata de exterior, tá? Agora vamos lá, vamos abrir aqui a tampa do notebook, como vocês viram, ele abre utilizando uma mão só tranquilamente, a dobradiça dele inclusive é inteiriça e ó, uma outra coisa legal, né? É uma dobradiça de 180 graus, você consegue deitar a tela inteira do notebook tranquilamente. Aqui ó, olhando de lado, tem gente que gosta de fazer isso, né? Não sei muito bem os motivos, mas, bom, ele é capaz se você tem essa intenção. Aqui na parte de dentro a gente continua, tá? Num padrão Lenovo também. A parte interna já é plástico, tá? A única parte de metal desse notebook é a tampa. O que eu gosto, eu tenho falado isso nos últimos reviews, notebooks com acabamento em metal esquenta muito, acaba aí incomodando, né, na sua mão. E já vou te adiantar que não, o notebook ele não esquenta aqui no Palm Rest, vai jogando, não chegou a se incomodar tanto. Então aqui, ó, todo de plástico, ainda na cor cinza. Tecladinho padrão da Lenovo, a gente vê esse mesmo teclado sendo utilizado aí desde os Gaming 3 até os Legion, no caso aqui, né? O Legion de 10 mil reais continua utilizando o mesmo teclado. Tem um ponto bem negativo que é isso aqui, ó. Infelizmente, a retroiluminação desse teclado é apenas na cor branca, tá? Estamos falando aqui de um modelo gamer, mas que infelizmente o teclado ele acende, mas apenas na cor branca, não tem nenhum tipo de animação ou efeito. E talvez você possa ser enganado pelo site da Lenovo, porque lá dá a entender que o teclado vai ser RGB. Não é o caso, tá? O teclado aqui ele é retroiluminado apenas na cor branca. Estamos falando de teclado ABNT, então temos aqui o C cedilha, os acentos, né, o Enter, é um full size também, então temos aqui o numpad com Enter, né, a gente vê alguns teclados retirando o Enter aqui do numpad, ele tá completinho, tem esse recuo para setas que muita gente acha estranho, por mim tá tranquilo, e é isso, é um teclado tradicional que a gente já conhece, vou lugar aqui no Windows, né, muita coisa aberta, que eu tava testando algumas coisas antes de gravar aqui a parte do vídeo, mas ó, agora vocês conseguem ver aí o notebook aberto por dentro, como é que ele é. Notebook bem sóbrio também, novamente favorecendo, né, para quem vai utilizar ele em ambientes mais sérios, ambientes aí de trabalho ou estudos de repente. Ah, e outra coisa para falar, botão power separado, tá, ó, fica aqui em cima, inclusive ele muda de cor dependendo do modo de performance que você for utilizar. Mudou para branco agora, né? Se eu botasse a fonte aqui e botasse o modo de alta performance, ele mudaria para vermelho, muda até para roxo em um modo personalizado que você quiser criar. Com relação à parte interna,
É uma decepção o teclado ser apenas branco, eu acho que muita gente gostaria que fosse o teclado RGB, mas uma outra coisa também que eu não gostei tanto foi o touchpad, tá? O touchpad dele, ó, como vocês podem ouvir, provavelmente, é um touchpad bem simples, com um clique meio barulhento, tá? O deslize é bem padrão também, então não estamos aqui no modelo com touchpad um pouquinho mais trabalhado. A gente vê em alguns concorrentes, como por exemplo o próprio Avel Storm Go, que o touchpad já tem um acabamento ali de vidro, deslize, né? Lá é bem gostoso. Aqui é um touchpad bem tradicional mesmo, bem parecido com o que a gente vê no Game 3i lá de R$5.000 mais ou menos. Mas enfim, muita gente não liga muito pro touchpad, porque você vai acabar utilizando o mouse externo por fora, né? Então, touchpad é só para quebrar um galho. Agora, vamos falar de coisa interessante e que me chamou muita atenção, que foi essa tela que vem nele, tá, pessoal? Estamos falando agora de um Legion com uma tela de 16 polegadas, então uma tela maior do que antes. Se você pegar um Legion, uma gravação do Legion, né, de 2022, você vê que ele tinha uma borda inferior muito maior. Dessa vez a borda tá bem fina, cara. Isso é uma coisa legal de notebooks de 16 polegadas, né? As bordas aqui são finíssimas, tanto nas laterais, em cima, como também principalmente embaixo, né? Se você comparar com notebooks de 15 polegadas, o que mais faz diferença é a borda inferior. Aqui temos uma borda bem fininha. E não é só isso. Essa tela, além de ser de 16 polegadas, é uma tela muito boa. Ela é Quad HD, ou seja, 2560 por 1600, 100% sRGB dessa vez, então cores aqui muito boas, né? Uma fidelidade de cor bem legal para quem vai trabalhar com imagens. Tem 300 nits de brilho, o que eu desconfio que está errado, porque ele parece ter um brilho muito maior do que 300 nits. Eu chutaria pelo menos aí uns 400 nits, né? Eu acho que 500 nits não chega não, mas pelo menos a unidade que eu recebi, cara, o brilho aqui, não sei se vocês conseguem reparar aí na câmera, mas parece uma tela bem mais brilhante do que o normal. 300 nits é meio que o normal, aqui parece ser um pouco mais, mas de especificação, diz lá 300 nits. Tem 165 Hz de taxa de atualização para você poder jogar. É uma tela já com G-Sync também e Advanced Optimus aí para a galera mais nerdola, né? Já a gente explica o que é esse Advanced Optimus, que tem relação com performance, mas essa tela tem esses recursos. E por último, tem uma taxa de resposta aqui de 3 milissegundos, o que é bem legal também. Enfim, é uma correção com relação ao Legion de ano passado, né? A tela que é uma das grandes evoluções que nós tivemos. Acho que aqui a gente pode fechar então, já conhecemos a parte de dentro. Vamos falar um pouquinho sobre as conexões que esse notebook tem, porque sim, ele tem algumas conexões um pouco diferentes. Vamos começar pelas USB-Cs aqui do lado esquerdo, tá? Ele tem duas USB-Cs, como vocês podem ver aí, tá? Essa aqui não tá escrito nada e essa segunda que diz USB-C-PD. Vamos lá. Essa primeira USB-C, ela é compatível tanto com dados, que é o normal, mas também é compatível com vídeo, tá? Você consegue conectar aqui um monitor externo ou docks, né? Para você conectar até 3 monitores externos através de uma única porta USB-C, mas com apenas um detalhe, essa USB-C não é Thunderbolt, não é USB 4 e ela também tá ligada direto na placa de vídeo integrada do notebook, tá? Já a segunda USB-C, que inclusive tem um símbolozinho escrito USB-C-PD, essa aqui é um pouco diferente. Primeiro que ela também é compatível com série de vídeo, só que dessa vez essa tá ligada na placa de vídeo dedicada, então se você for jogar com monitor externo e vai utilizar o USB-C para passar vídeo, dê preferência para USB-C mais para fora, tá? No caso que tá do lado do conector P2, porque essa aqui tá ligado direto na 4060, você vai sofrer menos gargalo. Só que é engraçado porque ele diz aqui na impressão que é uma USB-C compatível com PD. PD é Power Delivery, tá? Então, teoricamente, essa USB-C seria compatível com carregamento via Power Delivery. Mas a gente testou, nós temos um Power Bank aqui, né, que carrega notebooks via Power Delivery. E bom, ele não conseguiu ser carregado via USB-C em nenhuma das duas portas, tá? Então nós testamos, pelo menos com o nosso carregador, isso não funcionou. Já ouvi falar que alguns notebooks só funcionam o carregamento via USB-C com fontes nativas da marca. Então talvez você tenha que comprar a fonte da Lenovo para carregar esse notebook através dessa porta, então já fica o aviso. O que mais? Temos aqui a entrada P3 para headsets, né, tradicional. Do lado direito nós temos a travinha da webcam para você travar fisicamente ou destravar ela. E um ponto legal, esse notebook tem a entrada para cartão SD. Curioso, né? Porque, bom, notebooks com essa entrada costumam ser focados mais para o audiovisual, para a galera que usa câmeras, como eu utilizo, né? As câmeras utilizam cartões SDs para armazenar os teus arquivos. Então, uma entrada para cartão SD num Triton da vida, ou de repente nos notebooks da Avel, da Nave, eu consigo entender, porque eles têm esse foco meio audiovisual. O Legion nunca teve muito esse foco, mas tem essa entradinha, começa a ficar atrativa aí para os fotógrafos, ou para a galera que trabalha com câmeras, né, principalmente.
E aí nós vamos aqui então para a parte de trás. Atrás nós temos mais duas USBs, só que dessa vez USBs comuns, USBs As, né? As duas são 3.2 Gen 2, que passam até 10 GB de velocidade, sendo que essa aqui, a que fica do lado do conector de rede, né? Ela pode ser o Always On, onde você pode utilizar ela para carregar periféricos, mesmo com o notebook desligado. Mas isso é configurável, você pode querer isso ou não, você pode modificar isso via BIOS. Temos aqui a entrada de rede para conectar esse notebook na internet, legal que fica para trás, né? Porque o cabo de rede é bom esconder atrás do Note. Cabo HDMI 2.1, tá? Para conectar em monitores externos, TVs externas e a entrada aqui para fonte de energia. Acabou por aqui, tá, pessoal? No total são 4 USBs que esse Note vai ter, 2 USB-Cs e 2 USBs comuns. Confesso que, bom, eu gostei do conjunto de entradas, gostei da novidade que nós temos aqui uma entrada para cartão SD. Eu só acho que uma dessas USB-Cs aqui, ó, principalmente essa que é ligada direta na dedicada, poderia estar aqui atrás, né? Porque muita gente vai querer utilizar hubs e docks USBs plugados aqui. E, bom, estando na lateral vai ser mais difícil de organizar os cabos. Poderiam estar atrás, mas beleza, uma reclamação meio... só para tentar achar alguma coisa para reclamar, porque tá bom o suficiente já. Por último, pessoal, queria comentar que os alto-falantes desse notebook aqui são bem legais, o som é bem ok, tem um volume meio alto, né, uma qualidade boa também, mas não é uma qualidade nada de surreal, nada fora da curva, tá? Só é bom, ele não é ruim, mas também não chega a impressionar não. E já de webcam, vocês estão me assistindo por ela, é uma webcam Full HD a 30 fps com uma qualidade ok também. De novo, nada de muito especial, não tem nem recursos diferenciados. Vocês estão me ouvindo através do microfone integrado dela e com a imagem dela também, claro, com iluminação de estúdio. Mas é uma webcam boa, pelo menos já é Full HD. E pessoal, agora é o seguinte, deixa eu botar aqui o Legion para desligar, porque eu queria nesse vídeo também desmontar esse notebook e mostrar a parte interna para vocês, para a gente ver memória RAM, SSD, tá? Ele parece ser bem simples aqui de desmontar, vou utilizar o meu kitzinho, para quem não viu ainda, cara, recomendo demais vocês terem esse kit, caso vocês queiram desmontar aí o seu notebook ou qualquer coisa em casa, né? Porque ele vem aqui com basicamente tudo que você precisa, ó, a chavinha, várias pontinhas aqui, ó, isso aqui é um ímã, né, para você guardar os seus parafusos, para organizar eles, e várias pontinhas, o que facilita a desmontagem. Muita gente vê os vídeos e pergunta, pô, como é que eu faço para desmontar o notebook e tal? Cara, com um kit desses fica muito mais fácil, porque com essa palhetinha você consegue destravando a carcaça e você consegue encontrar a pontinha certinha para cada parafuso de cada notebook. Então, deixa eu só desmontar ele aqui e já volto com ele desmontadinho já. Então beleza, notebook desparafusado, essa aqui é a tampa dele, né, com alguns dissipadores de calor, algumas espuminhas também para deixar o notebook mais estável, e essa aqui é a parte interna do Legion Slim 5i, aí ó, com mais detalhes para vocês. Antes de mais nada, vamos desconectar aqui a bateria para não causar nenhum curto dentro dele, né, então para garantir que não tem nenhuma energia correndo dentro dele, ó, só deixar aqui a bateria desconectada por enquanto. E bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar pelo básico, né? Temos aqui, ó, um slot para SSD que já vem ocupado. Temos aqui um segundo slot adicional, então você pode colocar 2 SSDs nesse notebook caso você queira, tá? O SSD que veio original, deixa eu pegar e ver qual que é aqui, que eu ainda não cheguei a ver qual que é o modelo. Ó, pessoal, ele veio originalmente com SSD de 1TB da Samsung, tá? Esse aqui já é um SSD Gen 4, ó, como vocês podem ver. SSD Samsung e é um SSD de altas velocidades já, tá? A gente fez um teste e é um SSD com uma capacidade bem alta. Toma só cuidado, porque na hora que você for comprar, tem o Legion na versão de 1TB, que foi o que eu peguei, e tem a versão também de 512, que não tinha na época que eu comprei, né? Só tinha de 1TB. Hoje em dia, acho que eu compraria de 512, porque é um pouco mais barato. E SSD você pode adicionar depois, até porque ele vem com esse slot ocupado, que é o slot original, né? Mas tem o segundo slot livre também, para você adicionar um outro SSD. Nesse segundo slot, pode ser também um SSD Gen 4, a gente testou, reconhece uma boa. A Lenovo só não diz qual que é o tamanho máximo que você pode botar em cada SSD. Ela diz no site lá que suporta até 1TB, né? É que você pode comprar um Legion Slim 5i configurado até 1TB, né? Eu não acho que seja uma limitação dele, porque normalmente notebooks costumam aceitar até 2TB, né, nos slots de SSD. Então não é muito claro nessa questão. Agora, falando de memória RAM, ela vem blindada, né, nesse quadradinho. Eu não sei se é parafusado, eu acho que é só preso. Se a gente vier aqui, vamos usar uma pecinha de plástico para tentar desprender, ó.
Tirado então a blindagem das memórias, ele já vem com dissipadores de calor, né, para resfriar um pouquinho mais as memórias. E temos aqui duas memórias da Samsung, originais dentro do notebook. Vamos retirar elas aqui para dar uma olhadinha. Ó, são memórias da Samsung, tá? No caso aqui vieram duas, porque são duas de 8 GB, completando 16. Já DDR5 e, curiosamente, já trabalha, né, na frequência de 5.600 MHz. Tá certo que esse Note não chega a 5.600, o hardware dele suporta até 5.200 apenas, mas bom saber que as memórias já vem em frequências altas, né? Não vem a 4.800 MHz como é o que a maioria costuma vir. Novamente aqui, a Lenovo não deixa muito claro para saber qual que é o limite de memória RAM que você pode botar. Eu imagino que seja 2 de 32 fechando 64 GB, que é o padrão de notebooks, tá? No site da Lenovo tá escrito até 16 GB, o que, cara, é impossível, né? É muito pouco. Eu acho que, de novo, é porque a Lenovo, ela vende no máximo conjuntos com até 16 GB. Não significa que o limite seja de 16 GB, pelo menos é assim que eu interpretei aquela informação. Deixa eu só fechar aqui de novo a blindagem. Beleza, o que mais que a gente pode ver aqui dentro? Bom, podemos ver que a bateria dele ocupa toda a parte inferior, né, dessa parte de dentro, né? E é uma bateria de 80 watts-hora, tá? Uma bateria com uma capacidade bem alta. Inclusive, nós fizemos o teste de autonomia desse notebook e ele durou 408 minutos, o que seria equivalente a 6 horas e 48 minutos fora da tomada. É uma duração aí bem respeitável entre o universo de notebooks gamers, né, que não costumam durar muito tempo na bateria. Vale a pena lembrar que o nosso teste é de vídeo playback, ou seja, é um teste com o notebook rodando um vídeo no YouTube com metade do brilho da tela e com volume em 30%, tá? Então, na usabilidade mesmo, a duração sua vai ser menor. Mas nos nossos testes, ele bateu 6 horas, o que tá uma duração bem boa, melhor do que o Legion do ano passado, que ficou ali nas suas 4 horas, se não me engano, né? Dessa vez o Legion tá com uma bateria bem mais interessante. E sobre o sistema de arrefecimento, vocês estão vendo aqui, ó, os heat pipes, né? O sistema que ele utiliza. A Lenovo não cita se é metal líquido ou pasta térmica, mas é bem provável que ela utilize aquelas soluções da Honeywell, né? Sejam pasta térmicas especiais ou a Thermalpad, aquela PTM 7950, porque a Lenovo e a Honeywell têm uma certa parceria, tá? Então por isso que os notebooks da Lenovo costumam ser bem refrigerados, porque essa marca Honeywell é bem legal quando se trata desses componentes. Então tá aqui, sistema bem robusto, bem legal, 2 SSDs, 2 memórias SANs e é isso, né? E apliquei um Wi-Fi padrão AX211 que a gente já tá acostumado. Deixa eu só plugar ele na bateria de novo, parafusar tudo certinho pra gente então ligar o notebook e conhecer ele por dentro do software. E bom, pessoal, agora estamos aqui dentro do Legion, tá? Já com o wallpaper que veio nele, bonitão, que valoriza, inclusive, bastante a tela. E vamos fazer aquele nosso caminho padrão que eu fazia no unboxing, que aqui no review vai dar para fazer de forma mais completa, que é passar pelo nosso gerenciador de tarefas e conhecer o hardware desse notebook, né? Começando pelo processador. Esse cara tem aqui o i7 13700H, uma evolução do i7 12700H, pelo menos na teoria, apesar de que na prática eles são idênticos, tá? Tem aqui, ó, 14 núcleos, 20 threads, sendo que desses 14 núcleos são 6 de performance e 8 de eficiência, tá? Muitos de vocês talvez me perguntem se ele tem alguma diferença com relação ao i7 13700HX, que é o que vem equipado, por exemplo, no Avel Storm Go, que custa basicamente a mesma coisa. E sim, tem diferença, tá? A versão HX tem mais núcleos. No caso, a versão HX é um 1624. 16 núcleos, 24 threads, porque na versão HX, em vez de ser 6 de performance e 8 de eficiência, são 8 de performance e 8 de eficiência. Então tem essa diferença, o i7 13700H é um pouco mais fraco. Tanto que no nosso teste do Cinebench, ele pegou 16.276 pontos, tá? E foi uma pontuação boa, tipo, é um processador forte, mas eu confesso que aqui eu esperava um pouco mais dele. Primeiramente, ele fica abaixo dos i7 13700HX, mas até aí tudo bem, né? Os HX realmente tem que ficar na frente, mas o que pega um pouco é que o próprio Legion 5i do ano passado, que vinha equipado com 12700H, fica na frente dessa nossa pontuação do Legion Slim 5i. Então aqui, apesar de estarmos num processador de uma geração mais nova, que é a 13ª, não pegamos mais pontuação do que o Legion do ano passado, de 12ª. Isso pode ter acontecido por vários motivos, pode ser uma limitação do sistema de arrefecimento, pode ser porque 13ª geração está esquentando mais. O ponto é que ele não está tão forte quanto era o Legion do ano passado, apesar de ainda assim ser muito forte. Isso no multicore, tá? Utilizando todos os núcleos ao mesmo tempo. A 13ª geração se destaca quando a gente fala de
de single core, que sendo bem sincero, é onde você vai sentir mais na prática se você for jogar. No single core ele pegou 1.848 pontos, o que é uma boa performance individual. Aí sim ele fica, né, ele honra aí os processadores de 13ª geração, ficando junto inclusive dos i7 13700HX. Só que aí voltando para um benchmark, testando todos os núcleos, que no caso é o CPU Profile, ele pegou 7.718 pontos, o que de novo fica abaixo dos 13700HX e ficou abaixo também do 12700H do Triton, né? A gente não chegou a testar o Legion nesse benchmark na época. Então assim, por um lado, o processador aqui não tá um destaque como era no passado. O Legion de ano passado, a gente falava que ele tinha um dos melhores processadores de notebooks, não é o caso desse ano. Tem melhores. O próprio StormGo, que fica na mesma faixa de preço, tem um i7 13700HX que vai te entregar mais performance, beleza? Não é o ponto forte aqui do Legion, apesar de não chegar a ser um ponto negativo, até porque ele não é um processador fraco, ele só não tá tão bom quanto os seus concorrentes. Na realidade, contra alguns dos seus concorrentes, né? De memória RAM, vocês viram, né? São 16 GB de RAM, ó, rodando a 5.200 MHz, né? Ele não passa disso, apesar dos pentes serem de 5.600. De SSD, aquele que eu falei, modelo da Samsung, 1TB, já de alta velocidade. Wi-Fi padrão AX211, tá? Então já é compatível com Wi-Fi 6E tranquilamente. Temos aqui a placa de vídeo integrada, que é XZ, não importa pra gente, e a placa de vídeo dedicada RTX 4060. Um grande motivo para você estar querendo comprar esse Legion Slim 5i. Tem aqui 8 GB de VRAM já, e se a gente entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, você vai reparar algumas coisas. Primeiro, que essa 4060 ela tem advência de Optimus, tá? Você pode, através do painel de controle da NVIDIA, deixar aqui no modo seleção automática, que é o que eu recomendo. Ele não está configurado nesse momento, ele estava aqui no GPU NVIDIA, para poder gravar a tela para vocês. Mas a seleção automática funciona assim. Na hora que você não estiver jogando, ele vai utilizar a placa de vídeo integrada para gerar o vídeo. Então vai economizar energia, vai gastar menos bateria. Na hora que você for jogar, ele vai utilizar a placa de vídeo dedicada, tendo o máximo de performance e não sofrendo o gargalo, né, da placa de vídeo integrada, deixando as duas conectadas ao mesmo tempo. Então ele faz a seleção de forma automática. Recomendo que você deixe assim, que é a forma que vem originalmente, mas se você quiser, você pode deixar aqui também apenas na placa de vídeo dedicada o tempo todo para você ter o máximo de performance independentemente da situação. Vai gastar muita bateria quando você estiver com o notebook fora da tomada, mas enfim, ele te dá essa opção pelo menos, isso que é o Advanced de Optimus. Ó, tem G-Sync aqui, ó, lembra que eu falei? A tela aqui com G-Sync, né? Então tá aqui. E o que eu queria mostrar é que nas informações mais técnicas do sistema, para quem é um pouco mais nerdola, né? A placa de vídeo aqui, a 4060, ela já está rodando a 140 watts de TGP, né? Então o power, o consumo dessa placa de vídeo tá igual os seus concorrentes. A gente vê isso porque tem muitos notebooks que limitam a placa de vídeo para não ter que trabalhar tanto ali no sistema de arrefecimento, né? A gente vê que aqui não, a 4060 ela está full power. Eu tava com um pouco de medo porque esse Note tem Slim no nome e normalmente modelos Slim vêm capados. Não é o caso desse cara. Por isso que eu falei que de Slim esse cara não tem nada. Nós também fizemos alguns testes nessa 4060, tá? No Blender, por exemplo, que estressa a placa de vídeo para renderização, e ela foi muito bem. Pegou aqui 3.792 pontos, liderando as RTX 4060, o que é bem legal. Então, para renderização, esse Legion tá fazendo muito sentido. Testamos também no Time Spy, outro benchmark focado em placa de vídeo, pegou 11.196 pontos. De novo, muito bom também, liderando o bonde das RTX 4060. E o Pot Royal, que é um teste de Ray Tracing, também está muito forte, pegou aqui 6.210 pontos, né? Então assim, o que esse notebook ele perde ali no processador, né? Ele deixa a desejar no processador, ele entrega de volta na placa de vídeo. A placa de vídeo desse Legion, ela realmente está com um pouquinho de suco. Já já vou mostrar os resultados em jogos, tá? Que aí é o conjunto que importa. Mas antes, queria mostrar para vocês o software da Lenovo, que é o Lenovo Vantage, tá? Gosto bastante aqui desse software. Vocês estão vendo aqui mais ou menos o visual. Vou só no que importa. Primeira coisa, temos aqui os modos de performance, né? Modo de equilíbrio, modo silencioso, modo de desempenho, que é o que a gente testou, tá? Todos os nossos testes foram no modo de desempenho. Mas uma coisa legal é que você tem o modo personalizado aqui embaixo, onde você pode configurar manualmente qual vai ser a configuração individual de power de cada componente. Você pode colocar, por exemplo, limite de temperatura no processador. Se não me engano, aqui também tem, ó, limite de temperatura da placa de vídeo. Então você ter esse nível de configuração é bem legal. Claro que quem vai mexer nisso é quem é mais técnico, quem manja mais. A gente até tentou mexer em algumas coisas aqui, mas parece que essas configurações
não são muito úteis para caso você queira ganhar performance. A gente subiu tudo no talo e não vimos diferença de performance. Faz diferença para diminuir performance ou diminuir temperatura, por exemplo, né? Aí faz sentido você vir nessas configurações mais manuais. Confesso que eu não sou tão hardcore a ponto de querer ficar fuçando aqui nessas otimizações. Normalmente você tem muito trabalho para pouco resultado. Eu prefiro vir aqui e deixar no modo de desempenho mesmo. Para alternar entre os modos é só apertar FNQ que ele vai alternando, beleza? O que mais? Temos aqui essa opção de overclock na GPU que eu sempre deixo ativado. Isso aqui é um luxo que nós temos no software da Lenovo. Inclusive você pode configurar o quanto vai ser o seu overclock. Eu não mexi, deixei ele aqui de fábrica, beleza? Essas duas opções aqui eu deixo quieto. Modo de trabalho da GPU é o famoso Mux Switch, né? Eu recomendo fortemente que você deixe no modo híbrido alto, porque esse híbrido alto é o Advanced Optimus, só que com um plus de quando você tirar o notebook da tomada, ele vai desabilitar a placa de vídeo dedicada, fazendo você economizar ainda mais energia e talvez por isso que esse Legion tenha pego ali uma performance tão boa na bateria, né? Uma autonomia, aliás, bem boa ali no nosso teste. Mas se você quiser o máximo de performance, você tem como forçar a placa de vídeo dedicada apenas aqui no DGPU via Mux. Então tem duas formas de você evitar gargalo da placa de vídeo integrada. Via Advanced Optimus, como eu mostrei para vocês que é a melhor forma, a seleção automática lá, ou vindo aqui e forçando o uso apenas da placa de vídeo dedicada também. Não recomendo, mas daria para você fazer. Tem o modo Overdrive, que eu deixaria habilitado. Ele faz com que a tela responda, né, em 3 milissegundos, girando menos ghosting. E por último, temos aqui a taxa de atualização adaptativa, que quando você tira o notebook da tomada, ele trava os hertz a 60, economizando de novo energia, né? Então, vários recursos legais que nós temos aqui no Legion. Vou deixar configurado dessa forma, que foi como a gente fez os nossos testes, né? E vamos então abrir um joguinho, bora pro Cyberpunk 2077 para vocês verem como é que o Legion Slim 5i se comporta em jogos. E bom, finalmente estamos agora dentro de um jogo, né? Imagino que muitos de vocês querem ver esse notebook na prática mesmo jogando. Estamos dentro do Cyberpunk 2077 nesse momento, com uma taxa de FPS ali bem interessante. E eu configurei da seguinte forma, tá? Primeira coisa, estamos em Quad HD. Eu botei Quad HD normal para vocês poderem ver aí no YouTube sem barras pretas, tá? A resolução nativa desse note seria 1600, mas botei 1440 para poder ficar mais viável para o YouTube. Aqui em qualidade, bom, eu botei no Ultra, que a gente costuma testar dessa forma, né? No Ultra, só que ao invés de FSR, vamos botar o DLSS. Estamos na placa de vídeo da NVIDIA, em vez de DLSS automático, vamos colocar também o modo qualidade, que é o ideal para Quad HD, com Frame Generation já ligado, beleza? Então, dessa forma. E outra coisa, esse teste não é para ver FPS, claro que a gente vai acabar vendo também, mas é principalmente para ver como é que o Legion se sai jogando, qual que é a experiência de gameplay, né? E estamos vendo aqui, bom, algumas coisas. A primeira coisa é que estamos aqui numa taxa de frames bem legal, 75 FPS, né? Para essa qualidade tá bem interessante. Mas uma coisa que chama muita atenção é a temperatura, né? Vocês estão vendo que esse Legion está com uma temperatura muito legal, ó. No processador tá nos seus 80 graus mais ou menos. Placa de vídeo também tá nos seus 80. Confesso que para placa de vídeo 80 graus é um pouco alto, mas ainda tá dentro do aceitável. Já processador a 80 é bem baixo, né? Devo avisar vocês que esse Legion ele pode esquentar sim em alguns jogos. Em alguns jogos ele passou de 90 graus, mas ele tem aquele esquema de esquentar apenas no início dos jogos, né? Que é o Short Turbo Boost. No começo, quando você abre um jogo, ele bota o consumo lá em cima, bota o máximo de desempenho e aí ele acaba passando de 90 graus. Depois de entre 1 a 5 minutos de gameplay, aí ele estabiliza a temperatura, fica aqui nos seus 80 graus mais ou menos, né? Pegou 85 lá agora, mas sim, a temperatura tá ok, mas vale a pena também mencionar que não é que o sistema de arrefecimento do Legion tá maravilhoso. Pode ser que seja, mas a gente consegue ver que o processador está travado ali a 3.5 MHz de clock, né? O clock não está gravado a 4.000 MHz ou mais. Então sim, o processador está sofrendo throttling para conseguir manter essa temperatura aí um pouco mais baixa. Ele não está mantendo isso de forma nativa, né? Placa de vídeo, clock tá tranquilo, tá consumindo ali seus 100 watts, o que é o esperado de uma 4050, né? Ele não passa muito disso mesmo não, apesar de ela chegar até 140, dificilmente ela chega nessa temperatura. E sobre barulho, deixa eu mostrar para vocês como é que tá o ruído ambiente. Ó, nesse momento aqui vocês já estão ouvindo o meu microfone sem filtros, né? Estão ouvindo o notebook fazendo barulho. Vamos ver quanto que ele tá pegando. Ó, ele pegou aqui 56 decibéis, o que é um barulho bem aceitável, tá? É um notebook que não faz quase nada de barulho. Vocês devem estar ouvindo de fundo, que é bem mais aceitável do que alguns outros, como o Helios 16, por exemplo, que pega ali mais de 67 decibéis. Aqui pegamos 56, então de barulho ele é bem silencioso. E olha que já estamos no modo de alta performance, né? Desse note, que é onde ele iria fazer o máximo de ruído possível.
E caso você queira saber sobre diferenças de modo de performance, nesse momento estamos no modo de alta performance, pegamos ali seus 80, 78 a 80 FPS mais ou menos, né? Se a gente mudar aqui para o modo silencioso, a performance cai para 50 FPS, porque o consumo dos componentes, tanto do processador, né, como da placa de vídeo, cai bastante também. Se a gente jogar no modo equilibrado, que é o que a maioria gosta de fazer, né, em vez de deixar no modo de alta performance, deixar no equilibrado que ele não faz tanto barulho assim, ele pega ali seus 70 frames por segundo, né? Então tem bastante diferença ali entre os modos, ó. Vou botar o modo de alto desempenho nesse momento, a performance já sobe automaticamente para os seus 80. E agora você consegue ver, ó, o processador batendo 95 graus, tá vendo? Justamente porque, ó, bateu 100 graus inclusive, mas logo depois ele já cai a temperatura pro normal, porque no começo ele sempre pega e bota o máximo de consumo possível, e aí depois que ele entende que não precisa de tudo aquilo de consumo, aí ele cai para os seus 80, 80 e pouco. Então não é que o sistema de arrefecimento do Legion tá muito bom. O gerenciamento dele para manter uma boa temperatura tá legal de fábrica, mas sim, em alguns momentos você vai ver ele esquentando bastante. E pessoal, eu já tinha falado, no Palm Rest ele fica bem tranquilo, tá? Ele não esquenta muito, no WSD também não esquenta muito não. O VAP só comentou e agora eu posso confirmar, ele esquenta bastante aqui no espaço, aliás, no meio aqui do notebook ele esquenta bastante, tá? Nessa fileira aqui do I, J, N, ele esquenta um pouquinho mais a ponto de sim, pode incomodar, e no meio do espaço ele esquenta um pouquinho também, sem contar aqui em cima que também fica um pouquinho quente. Nos lugares onde você vai encostar sua mão, que seria mais ou menos nessa posição, ele fica mais tranquilo. Talvez o seu dedão se incomode um pouquinho com a temperatura que fica aqui na barra de espaço. Tá, mas no final das contas, esse Legion tá ou não tá mais forte com relação aos seus concorrentes que também tem uma RTX 4060? Bom, a gente fez alguns comparativos, tá? Começando aqui no Red Dead Redemption 2 em Quad HD, também numa configuração otimizada nossa, né? Que a gente é basicamente um alto ali. Ele pegou 81 FPS de média no nosso comparativo, o que, bom, tá ali no bolo das RTX 4060. Ele fica 1 FPS atrás do Storm Go, né? Que liderou as 4060 aí no caso. E, claro, perde pro poder bruto da RTX 3070 Ti, né? Que em poder bruto, no caso do Red Dead, que não tem Frame Generation, a 3070 Ti acaba se sobressaindo às 4060. E é óbvio, ficamos atrás também da 4070, apesar de não por muito. Testamos também Assassin's Creed Valhalla em Quad HD no alto, pegamos 84 FPS, novamente na média entre os notebooks com 4060, né? Dessa vez ficamos atrás do Helios 16, também por pouca coisa. E testamos um Forza Horizon 5, que aqui já tem Frame Generation, aqui em Quad HD e no Ultra, sem Frame Generation, a gente pega 92 FPS, mas usando Frame Generation, a gente sobe para 118 FPS, o que de novo é o esperado de notebook com uma RTX 4060, né? A gente perde aqui pro Storm Go de novo por alguns FPS, mas cara, empatamos no geral, né? Todos os notebooks com 4060, eles parecem estar ali basicamente na mesma média. Um benchmark que me surpreendeu foi no Rainbow Six Siege, tá? Em Full HD no mínimo. Esse teste a gente faz para ver poder de processador, porque aqui o que importa é um CPU mais forte, e curiosamente ele pegou uma performance muito alta. 419 FPS é muito, né? Ele ganhou dos i7 13700HX do Storm Go, do Helios 16, ganhamos do Legion 5i, que era o melhor i7 nesse teste aqui. Pra falar a verdade, a gente ganhou de todo mundo, a gente só ficou atrás dos i9, que é óbvio que vão ficar na frente, né? Mas fica aí então uma curiosidade. Esse i7 13700H, ele pode até estar fraco no multicore, que é na multitarefas, né? Mas para jogos, por conta do single core dele tá bem forte, ele consegue entregar bastante frame, então ele não vai gargalar com a placa de vídeo, né, com a 4060. Claro que também testamos alguns jogos sem comparar, como por exemplo o Alan Wake 2, deu para rodar em Quad HD no alto, usando DLSS qualidade também o Frame Generation, né, que é disponível naquele jogo. Pegamos 67 FPS de média, tá? E aqui é um caso onde a 3070 Ti, por exemplo, não tem Frame Generation, então estaria rodando o jogo a seus 30 FPS mais ou menos. Rodamos Starfield em Quad HD no alto, usando DLSS qualidade e agora utilizando o Frame Generation do próprio Starfield, né? Porque agora ele foi atualizado, ele tem o DLSS 3 dentro dele e conseguimos pegar 70 FPS aqui no Legion, né? De novo, uma 3070 Ti aqui ficaria nos seus 40, 30, 40 FPS mais ou menos. Spider-Man em Quad HD, agora aqui no muito alto e usando o Ray Tracing também no muito alto, claro, com DLSS qualidade e Frame Generation, pegamos 76 FPS, é basicamente rodar o Spider-Man no talo, né, e uma taxa de FPS muito boa também. The Last of Us, aqui não temos Frame Generation para ajudar a gente, rodamos em Quad HD no alto com DLSS qualidade a 57 FPS de média.
Pra galera do competitivo, a gente rodou Warzone 2 em Quad HD, só que no mínimo, né, ao invés de deixar no talo. Usando DLSS qualidade, pegamos 99 FPS, um resultado bem legal pro Warzone. Bloqueando o reconhecimento inimigo. E um CS2, aqui botamos em Full HD no baixo, que são as configurações mais competitivas, né? Só que a gente só não utilizou FSR, porque senão o jogo fica muito feio. E ele manteve ali incríveis 232 FPS. E olha que o CS2 não tá tão leve assim, né? Então achei que esse resultado foi bem legal. Ou seja, pessoal, o resumo da performance aqui do Legion Slim 5i é que ele entrega tudo o que a gente espera de notebook como RTX 4060. Ele tá rodando basicamente todos os jogos da atualidade na resolução nativa dele, que é o Quad HD, em qualidades altas, né? Claro que para isso você vai utilizar o DLSS qualidade, em alguns momentos você vai utilizar o Frame Generation, né? Mas mesmo sem o Frame Generation você consegue rodar. É que o Frame Generation vai fazer você ter uma taxa de frames mais confortável, ficando no seu 70, 80, ao invés dos seus 50, 60. Muitas pessoas vão perguntar, pô, esse Legion vai rodar um GTA 6? Fiquem tranquilos, vai rodar. Esse Legion Slim 5i tem um poder de hardware melhor do que o PlayStation 5, do que o Xbox Series X, né? Então se o GTA 6 vai sair para esses consoles, esse notebook, esse conjunto de hardware vai dar conta tranquilamente. Mas e aí, pessoal, vocês curtiram ou não curtiram o Legion Slim 5i? Nessa parte do review eu costumo resumir os pontos positivos e pontos negativos do notebook, mas dessa vez tá um pouco complicado, porque é o seguinte, o conjunto de hardware dele tá ok, não é o mais forte, né? O Storm Go, por exemplo, é mais forte, mas aqui no Legion também não decepciona, não é um ponto negativo. A construção dele é nível Legion, o que é muito bom, mas também não é o que mais se destaca. A tela agora finalmente tem uma boa fidelidade de cores, se comparado com o ano passado, né? Mas ainda assim não é a melhor entre os concorrentes, o Helios 16, por exemplo, tem uma tela melhor. De temperatura, ele não tá gelado como era antigamente, mas também não tá entre os mais alarmantes, o sistema de arrefecimento não tá perfeito, mas bom, você não precisa se preocupar com relação a isso, pelo menos. E de preço, tem modelos mais baratos, que a gente não testou ainda, mas ele tá numa faixa bem interessante. E tudo isso que eu citei podem ter soado como pontos negativos, né? Porque para a maioria dos pontos tem um ou outro notebook que se sai melhor. O ponto é que esses outros notebooks, apesar de se saírem melhor em um ponto ou em outro, também tem pontos negativos mais evidentes, né? A construção do Storm Go, por exemplo, é bem mais ou menos. O Helios 16 faz muito barulho. O Strix G16 tem uma tela Full HD. E o Alienware M16 custa bem mais caro. E aqui no Legion, sinceramente, eu não consigo encontrar muito pontos negativos para apontar dele. Talvez só o processador que eu tenha me decepcionado um pouquinho, eu esperava um pouquinho mais, mas ele já é forte o suficiente, né? Então, o Legion, ele te entrega aquilo que você espera dele, né? Te entrega o que ele promete, não chega a surpreender nem pro lado positivo e nem pro lado negativo também. Ou seja, um notebook equilibrado para você que quer comprar um modelo para pegar e usar sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Os outros modelos podem até oferecer uma coisinha ou outra a mais, mas você acaba perdendo algum recurso, né? Alguma qualidade em troca. Enfim, se você curtir esse modelo, só não se esquece de comprar ele em promoções, tá? E para isso você pode contar com o nosso site benchpromos.com, porque lá a gente posta as promoções de notebooks que a gente vai mapeando durante o dia, sem contar que tem a página do próprio Legion Slim 5i, por exemplo, onde lá a gente mostra onde que ele está se saindo mais barato, se tá rolando cupom de desconto, se tá rolando também cashback, né? Então recomendo demais. Sem contar uma feature nova que a gente botou no site ali, que é a aba de benchmarks, onde você consegue ver os resultados de todos os nossos testes e você mesmo tirar a sua conclusão de qual notebook você vai querer ir, dependendo da performance que cada um pegou. Mas enfim, comenta aí se vocês curtiram ou não esse notebook, se vocês pelo menos curtiram o vídeo, não se esquece, deixa aí o seu gostei, isso ajuda demais aqui o canal. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo então. Até mais, valeu!